Na madrugada de 23 de setembro de 1966, as forças policiais do regime militar espancaram cruelmente os estudantes que haviam se abrigado no antigo prédio da Faculdade Nacional de Medicina. O episódio ficou conhecido como Massacre da Praia Vermelha, que prenunciará outros ainda mais graves contra os que naqueles anos sombrios ousaram se rebelar em defesa da autonomia da universidade e em favor de uma sociedade e uma nação solidárias. Eu nunca vi tão pertinente um postal como esse, né? Muito bem feito. E aqui ele coloca, pelo menos na minha opinião, claramente, por que rememorar esse evento, né? Resgatar um pouco da generosa radicalidade dos nossos colegas daquele tempo e de suas ousadas utopias, né? As pessoas acreditam no poder das flores sobre o canhão, certo? E nos quartéis, os soldados aprendem uma antiga lição: viver pela pátria e morrer sem razão. Então havia toda essa fermentação. Era um momento político muito bonito, mas que a geração nossa daquela época pagou um preço muito alto. Veja a invasão da Faculdade Nacional de Medicina, né, que foi... Eu abordei esse caso no Poder Jovem com um subcapítulo, o Massacre da Praia Vermelha. Nesse dia, após algumas movimentações públicas e ações públicas, os estudantes se concentraram em assembleia permanente dentro do prédio da Faculdade de Medicina. Vários professores estavam presentes nesse momento, eu diria que era o início da tarde, quando o estudo começou a ocorrer, e nós tentamos ajudar os alunos a se retirar. Havia uma comissão de pais e de políticos que tentou fazer um entendimento. Essa comissão vinha falar com a gente, ia falar com eles. Nós fizemos assembleias também discutindo isso. Ainda estamos lá em assembleia discutindo, os remanescentes que ainda estavam lá na invasão, discutindo se ia embora, se não ia embora, se ia negociar, se ia ficar lá até morrer, ou como fosse, quando houve-se a paulada, a polícia arrombando a porta da frente, até porque a turma que devia estar vigiando a polícia foi para a assembleia. Os policiais, eles destruíram, eles vandalizaram todas as instalações. Isso eu tenho absoluta lembrança, claríssima lembrança. Eles quebraram absolutamente tudo que estava à vista. Foi uma correria. Eu sei que, olha, eu dei um pulo acrobático, que eu era bom naquela altura, eu tinha 20 anos, era, né, atleta, essa coisa toda. Mas acho que aquele pulo tinha realmente as asas do medo atrás. E aí nós fomos obrigados a descer no meio do corredor polonês. E essa lembrança é muito viva, não só visual, como eu já disse uma vez. No meu caso, eu ouvi e tenho, né, o testemunho lombar. Eu era muito conhecido porque eu usava um casaco, eu tinha um casaco sueco, que era bonzinho, porque era quente, mas não tanto, se via para chuva, não sei o quê. E eu usava 2 sandálias sertanejas. Então, já estavam me procurando, viu? Os caras estão procurando um cara de sandália sertaneja. Eu aí joguei meu casaco fora e larguei a sandália no chão. Aí andei uns 3 metros, apanhando. Aí uma menina, Vladimir, seu casaco, Vladimir. Eu acho que ele era da filosofia. Eu acho que o nome dele era Máriozinho. Ele era um cara assim, pequenininho. Então, na Assembleia, ele subiu. Tinha aqueles parapeitos assim, nesse pátio. E aí os líderes subiam lá para discursar, né? E ele terminou, eu me lembro que ele terminou dizendo assim, se a polícia entrar aqui, a gente vai receber na porrada. Aí foi aquela ovação, aquela coisa. Bom, ele foi encontrado no dia seguinte escondido na caixa d'água. E virou daí para frente, Máriozinho, caixa d'água, e acabou para todo sempre do movimento estudantil. Foi muito xingamento e muita pancada, entendeu? Com cacetete, muita pancada, mas foi um momento, né, de muita tensão, entendeu? Não dava nem para prestar muita atenção. E como eu já disse, eu estava pensando uma coisa pior, que era lá, então, estarem os camburões todos abertos e botando a gente para dentro. As porradas da repressão, que, por incrível que pareça, ia ampliando o movimento. Em vez do movimento se amedrontar perante a repressão, ele foi
crescendo. Cada porrada que eles davam dos estudantes, mais estudantes se mobilizavam. A invasão foi um erro. E repito isso, a grande vantagem da invasão é que serviu de ponto de reflexão para a gente. Foi um erro de tal forma, claro, que a massa que estava ali na Escola de Medicina nunca mais foi uma passeata. Nunca mais. Quem ficou, ficou como liderança. Quem ficou, ficou como quadro. A massa só voltou a participar de uma passeata com 100 mil, que foi uma manifestação legal, já de outro caráter. Realmente, se a gente pegar, digamos, a Segunda Guerra Mundial em diante, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, 1945, armou-se uma tentativa de chegar ao poder pela direita brasileira. E, ao mesmo tempo, havia um movimento de esquerda, crescente e com força, que achava que o país tinha que resolver certas questões básicas. Eram chamadas, o que depois chamou de reformas de base. Né? O país arrastava um problema agrário muito sério, né? Um problema urbano muito sério, coisas que, na verdade, a gente carrega ainda hoje, mas que, naquela ocasião, constituíam o foco de reflexão política. Então, por exemplo, se a gente pensa culturalmente, a cultura brasileira, que os intelectuais que produziram naquele período também estavam preocupadíssimos com as questões que eram questões de base, que na época receberam esse nome, reformas de base, fazer as reformas de base, a reforma agrária, a reforma urbana, enfim. Quando houve o golpe de 64, foi o governo do João Goulart, se lembra que o Jânio Quadros conseguiu ganhar a eleição, era uma proposta, digamos, de direita, mas o vice-presidente também era eleito. E quem ganhou como vice-presidente foi o João Goulart. Quando o Jânio Quadros saiu-se com a renúncia, houve uma tentativa de impedir que o João Goulart assumisse o poder. Isso também não deu certo e, finalmente, em 64, houve mesmo um golpe de Estado. Era um cenário de instabilidade institucional. Né? E eu acho que não era um fato isolado no Brasil. Você vai perceber que a América Latina, o militarismo estava muito entranhado. Nesse sentido, vivíamos sob um clima de repressão, de dura repressão. Não obstante, eu diria, a influência da esquerda continuava muito forte na cultura brasileira, em particular entre os estudantes. Eu acho que o evento que ocorre há 40 anos atrás aqui na Faculdade de Medicina é a expressão dessa luta que os estudantes continuam fazendo no sentido de contestar a ditadura recém-implantada. Naturalmente, o movimento militar de 64, e que permeou o nosso país por muito tempo, era muito mal visto. E os estudantes, aliás, resistiram durante muito tempo, eu diria até que praticamente durante o tempo todo, mas de uma maneira mais organizada, durante muito tempo, a essas imposições do movimento militar, do golpe militar. Os militares representaram talvez o movimento mais retrógrado da história do Brasil. Você pode até pesquisar na história se tem outro pior. Em termos das consequências da intervenção de 64, eles marcaram a sociedade brasileira, a economia brasileira, a história do Brasil de uma forma sem volta, possivelmente, né? Tem elementos absolutamente fundamentais da evolução previsível do país naquele período que foram cortados e que dificilmente se refazem. Em particular, coisas tão importantes como a reforma agrária, nós estamos vivendo as consequências da não realização da reforma agrária até agora e viveremos por muito tempo. Aí há uma mudança muito grande, realmente, porque a UFRJ, naquela ocasião, era muito importante em nível nacional, era chamada Universidade do Brasil até, e o Rio de Janeiro era uma capital ainda, tinha deixado de ser capital, mas ainda trazia aquela tradição. Então, a UFRJ tinha grandes nomes, dos nomes da época, mas era uma instituição pequena. O que se produzia era mais a formação. Fazia-se muito mais formação de quadros do que propriamente pesquisa. A pesquisa, ela data realmente do período da ditadura. Até uma observação do Aloysio verdadeira, do Aloysio Teixeira,
que comenta como os órgãos financiadores de pesquisa foram criados na ditadura. Tinham, então, um traço autoritário. E conservam, ainda hoje, esse traço autoritário, determinando muitas vezes, às vezes com acertos, mas às vezes com erros, como deve se passar a produção de pesquisa no meio universitário. A universidade era extremamente fracionada naquela época. Quer dizer, não existia o que nós temos hoje, a universidade aqui no fundão, a reitoria, o conselho universitário representando a universidade, as coisas eram muito mais fracionadas. O povo da universidade, os professores e alunos, não sentiam a presença daquele monolito chamado universidade. Existia a faculdade de medicina, a escola de engenharia, a escola de química, direito, economia, e vai por aí afora. Mas nós não tínhamos essa sensação de união a qualquer custo pela universidade. Isso é alguma coisa que foi trazida com a evolução dos tempos. Suspeito até que com uma grande colaboração do pensamento militar nesse negócio. Os professores eram um horror. Você, na minha escola, você tinha grandes nomes, como Hermes Lima, mas que não ensinavam, porque estavam todos no governo Jango, ou estavam fazendo outras atividades. Um esquema de universidade era um esquema que dava um poder desmesurado aos professores, à congregação, como a gente chamava lá na escola, e ao conselho universitário. E o professor, ainda era naquela época, que reclamava se um aluno levantava o dedo para fazer uma pergunta e não admitia que você tivesse uma posição diferente da dele. Então, no ensino muito tradicional, professores, no geral, claro, com exceções, muito atrasados, muito velhos, defasados em relação àquela sociedade, com as exceções de praxe. Umas coisas que se perseguiam naquela ocasião e continuamos a perseguir hoje, né? Que é a excelência do ensino, a perspectiva de produzir bens, conhecimentos e gente com perspectiva de uma cidadania importante, né? Hoje muito mais trabalhada do que então. Essa sempre foi a função da universidade. Se ela era perfeitamente sentida ou entendida naquele momento por aqueles que a vivenciavam, não saberia dizer, né? Mas, claramente, eu acho que é isso. Não é? Eu cheguei a anunciar aqui há minutos atrás. Quer dizer, a universidade ela tem, além da sua função específica, que é palpável, né? De dar bom curso, de fazer as formulações, etc., ela tem que pensar o Brasil, não é? De fazer a formulação para o Brasil. Não é? A consideração dos políticos, daqueles que têm a responsabilidade de fazer o Brasil acontecer, né? Mas eu acho que os intelectuais da universidade brasileira têm que ter essa formulação. Para onde nós vamos? O que nós queremos para o nosso país? Havia uma maior participação, tanto de professores quanto de estudantes, nos movimentos gerais da sociedade. Não quer dizer que a universidade não seja ainda hoje um instrumento político, né? Quer dizer, um instrumento é uma palavra infeliz, um campo, um espaço de luta e de debate político. Mas eu diria que naquela época era talvez ainda mais. O que se expressa nisso que eu já me referi antes, ou seja, o fato de que a União Nacional dos Estudantes, né, tinha um peso político muito maior na vida brasileira do que tem hoje. Hoje também aumentou muito o número de estudantes, não é? A maioria deles em faculdades privadas, ao contrário da época em que eu fui estudante, onde as faculdades privadas eram seguramente minoritárias, as universidades privadas, e eu acho que isso mudou um pouco o caráter da universidade. A ciência acadêmica, ela não amadurece e não sobrevive se ela não for permanentemente desafiada pelas mentes jovens que passam pelos cursos de graduação. As pessoas vão amadurecendo e vão envelhecendo e vão se tornando imutáveis. E o que faz com que a ciência progrida é exatamente o desafio do dia a dia. E esse desafio do dia a dia é que a gente vivia permanentemente dentro do prédio da Praia Vermelha. Então, para nós, aquilo era um verdadeiro santuário, entende? Foi uma coisa um pouco estranha, de repente, ver aquilo mergulhado naquela bagunça externa que já estava se delineando cada vez com mais nitidez, né? E aquilo só depois evoluiu para pior, até talvez o governo do Geisel. Pré-64
havia uma disputa político-ideológica muito aberta num regime democrático, né, onde a direita, inclusive a direita mais pesada dentro da universidade, se manifestava, discutia, né, junto com uma esquerda que também até porque havia um ambiente de liberdade bastante grande, ninguém escondia a cara. Então, a União Metropolitana de Estudantes, em 63, a disputa era entre um candidato de esquerda que assumia na sua campanha eleitoral que ele era marxista-leninista, abertamente, fazia campanha pelas faculdades dizendo isso, e um personagem da direita, entende que era lacerdista, defendia as posições, já defendia golpe, etc, etc. Então as coisas eram muito nítidas, muito rasgadas, muito abertas. O golpe faz uma coisa muito singular, quer dizer, primeiro porque ele paralisa, quer dizer, os movimentos. A esquerda é paralisada pela repressão, a direita porque de repente achou que não precisava fazer mais nada. Quer dizer, já tinha os militares para fazer por isso. Em 65 teve um momento importante. Houve a lei Suplicy de Lacerda, que era o ministro da Educação, que dissolve a UNE, dissolve as uniões estaduais de estudantes, as uniões metropolitanas, e estabelece uma nova estrutura para o movimento estudantil extremamente controlada. Você tem o Diretório Nacional Estudantil, os diretórios estaduais estudantis, que estavam na lei, mas que se reuniam sob convocação do ministro da Educação. A legislação passou a obrigar o voto. O voto era obrigatório, né? Isso fazia parte de uma mentalidade dos militares que achavam que a esquerda dominava o movimento estudantil porque a maioria silenciosa, que seria de direita, era omissa. Então eles resolveram fazer a maioria silenciosa participar à força e obrigaram o voto. Se você não votasse nas eleições para o diretório acadêmico, você não podia fazer prova, tinha uma série de restrições e tal. Então, o tiro saiu pela culatra porque, de fato, isso meio que obrigou as pessoas a uma participação, a entrar em discussão, em debate, etc. E que praticamente pulverizou a direita. Na época, a UNE liderava o movimento estudantil, né, no plano nacional. Havia, em geral, sempre composições na formação da UNE, havia um trabalho bom entre as duas principais forças, a AP, a Ação Popular, né, a Católicos, vinha da JUC, Juventude Universitária Católica, e os estudantes de linha marxista, do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. O movimento estudantil ele sempre teve duas vertentes muito fortes. Então, se a gente pegar o CACO, que era onde reverberava as crises políticas, era onde, às vezes, era o CACO, a FENEFI, e a medicina também era uma faculdade muito atuante. Então, veja, dentro do CACO tinha duas facções, dois partidos. Era a ala e a reforma. Por exemplo, na minha escola havia dois partidos. O movimento de reforma, que era de esquerda, e a Ação Libertadora Acadêmica, que era de direita. Os dois com força, mas a esquerda predominava claramente. No movimento estudantil, a direita era minoritária, mas uma parte da direita não participava muito. Era a parte da PUC, não é certo? E eram algumas escolas como a engenharia do Fundão, a engenharia da UERJ, os engenheiros em geral, nesse momento, quando começaram, eram muita direita, os estudantes de engenharia. A gente tinha duas facções, uma da esquerda e uma mais da direita. E havia um confronto entre os dois grupos. A esquerda sempre foi mais forte, sempre foi muito mais forte. E foi ganhando muita força à medida em que desenrolar da situação. Na época, principalmente, as reivindicações eram de aumento da representação discente nos colegiados. Naquela época era só praticamente, o representante. Se reivindicava 1/3 do colegiado, representação estudantil. O ensino público e gratuito, que é uma batalha permanente, constante. Naquele momento, as exigências colocadas para o movimento estudantil eram bastante diferentes, vamos dizer assim, do ponto de vista mais geral, do que hoje. Eu acho que, sobretudo, eu resgataria daquela geração, não esse ou aquele dirigente, mas o espírito de combativo, o espírito de luta, que eu acho que é ainda uma herança para todos nós que continuamos a lutar por uma renovação da sociedade e, particularmente, para os estudantes. Eu acho muito importante que os estudantes retomem todo um espírito participativo que marcou fortemente o movimento estudantil nos anos 60. Eu diria que a União Nacional dos Estudantes, que hoje, infelizmente, é alguma coisa
pouco presente, pouco representativa. A UNE, na época, éramos, me lembro bem, cerca de 300 mil estudantes universitários. Hoje são quase 3 milhões, se eu não estou enganado, né? E, no entanto, a agitação, no bom sentido, que nós fazíamos, a UNE da época, a União Nacional dos Estudantes, era enorme, né? Eu acho que, digamos, a herança que a geração dos anos 60, do movimento estudantil dos anos 60, pode deixar para hoje, eu acho que é uma herança de participação, de combate, de luta, de interesse pelas questões nacionais. Um desafio quase impossível, que era conseguir derrubar a ditadura militar através de apoio na cultura. O que aconteceu foi que as pessoas, nesse ímpeto de interferir, de atuar, de fazer com que a população rejeitasse aquele sistema, porque realmente, digamos, você pode imaginar que ditadura nenhuma se sustenta no mundo sem apoio na população. E aqui também acabaram tendo apoio na população. Só que aquela vanguarda de esquerda queria que a população rejeitasse o sistema. Aí tinha uma contradição. No teatro, o Zé Celso montava as peças, mas quem que ia assistir? Brecht escreveu para montar peças na porta de fábrica. O Zé Celso foi se tornando cada vez mais angustiado, porque a população não reagia. A população, quer dizer, aquele pessoal que ia ao teatro. Aí, o Zé Celso encontrou um texto escrito por um jovem compositor, simpático, bonitinho, muito agradável a todo mundo, até os militares já acreditavam que ele fosse um bom moço, que era o Chico Buarque de Holanda, que tinha composto a banda e todo mundo cantava a banda. O Chico escreveu uma peça chamada Roda Viva. Aquilo era quase um roteiro, era a primeira experiência que o Chico fazia. Levou para o Zé Celso achou que era uma oportunidade maravilhosa dele fazer o que ele queria. Montou o Roda Viva. Você se lembra que Roda Viva já tinha uma crítica importante em relação àquilo que começava a acontecer, mas que ia se tornar cada vez mais grave depois. Porque era a história de um astro de música popular sem talento, feito pela indústria. E acontecia que, em determinado instante, ele era cercado de fãs que queriam, por força, levar alguma recordaçãozinha para casa. Então, uma mais ousada meteu a mão, queria tirar um pedacinho da camisa, um botão. E, finalmente, uma mais ousada ainda, enfiou a mão no coração dele, puxou o coração. Mas aquilo era um monte de gente ali, e as pessoas queriam levar aquele coração, e o coração, paf, caía na plateia. Eu fui ver essa peça, claro que eu me desviei em determinado instante, mas a partir daquele momento, digamos, a angústia do Zé Celso foi de tal ordem que ele acabou saindo do Brasil. Como grande parte das pessoas que estavam assim, ou passaram a militância mais feroz, ou foram perseguidas e mortas, ou saíram do Brasil. 61, 62 foi o grande movimento, foram os grandes anos do Centro Popular de Cultura, CPC da UNE, né? Centro Popular de Cultura, que teve uma influência extraordinária no cinema, no teatro, né? Ele gerou tanta coisa, tantos artistas se formaram dentro desse movimento e outros foram resgatados. Porque, por exemplo, na área de música, os dois grandes nomes eram de música era o Carlinho Lira, né? Que eram mesmo ligados ali, e o Vinícius de Moraes, que fizeram, inclusive, o hino da UNE. Mas eles criavam shows e aí eles subiam o morro para encontrar velhos compositores como Cartola, por exemplo. Cartola, que já tinha tido um momento de glória, né? já tinha sido até parceiro do Noel, depois teve um momento assim, de total ostracismo, anos de ostracismo, e foi, no bojo desse movimento, o Cartola foi reencontrado como lavador de carros e virou o grande Cartola, né? Produziu tantas coisas lindas ainda. E tudo isso teve ali a influência do CPC da UNE, todo o teatro, né? O teatro
do Ferreira Goulart, do Vianinha, todos aqueles nomes grandes do teatro, o Jean Francisco Guarnieri, recém-falecido, no cinema, o Leon Hirschman, né? E tanto, o filme até patrocinado pelo CPC da Uni, o 5 vezes Favela, né? Tenho minhas dúvidas, essa análise é sempre um pouco delicada. Eu uma vez ouvi uma brilhante interpretação do período, feita por um professor, ex-professor da FRJ, da filosofia, que agora está me escapando o nome, já morreu, em que ele fez uma análise tão bonita da época, que eu fiquei tão emocionado, disse assim, poxa, eu não pensei que tivesse sido tão interessante assim. Revisto pelos seus olhos, as coisas ficaram mais bonitas, mais brilhantes, mais cheias de significado.